os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12. Olá, pessoa linda, seja bem-vindo a mais uma palavra de encorajamento. Esse é um dos 30 ditados dos sábios contidos no livro de Provérbios. Forte, né? Nos pede para sermos aqueles que libertam os que estão sendo levados para a morte. E ainda nos diz que, mesmo que dissermos que não sabíamos que eles estavam indo para a morte, aquele que pesa o coração sabe que a gente sabe, entendeu? Você sabe quem é aquele que pesa o nosso coração? A palavra diz que todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Deus pesa o nosso coração, Ele sabe qual a intenção do nosso coração. E a morte que fala esse versículo de Provérbios foi avisado por Deus lá no início da humanidade, lá no Éden. Deus avisou Adão e Eva. E quando eles pecaram, eles trouxeram para toda a humanidade o destino da morte, morte física e morte espiritual, pois o Senhor havia dito para eles que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam no mesmo dia. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em resumo, Adão e Eva pecaram. Todos nós fomos separados de Deus por causa desse pecado. E Deus, pela sua infinita misericórdia, através da graça, enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que nós tivéssemos a possibilidade da salvação, para que tenhamos a vida eterna. Jesus fez a parte dele, eu preciso fazer a minha, reconhecendo que o sangue de Cristo foi o sacrifício perfeito e pagou por todo o meu pecado, pregando na cruz o meu escrito de dívida. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Você sabe como eu consegui entender isso? Vamos imaginar que você tenha uma dívida de 5 milhões para pagar e que você não tenha o dinheiro para pagar essa dívida. Aí eu chegue para você e te diga: olha, meu amigo, minha amiga, eu consigo vender tudo que tenho e vou pagar essa dívida para ti. Eu faço esse sacrifício por ti porque eu amo você, você é especial, você é único e eu quero te ver ficar bem, eu quero que você tenha vida, porque afinal essa tua dívida está te gerando problemas e há inclusive risco de vida em tudo isso. Aí então eu vou, me esforço, vendo tudo que tenho, chego para você e te entrego um cheque na tua mão dos 5 milhões, o valor da tua dívida. Com esse cheque na mão, a tua dívida está paga? O que você acha? Será que a dívida está zerada? Eu fiz a minha parte. Eu te falei que eu ia pagar a dívida para ti, mas eu te entreguei um cheque na mão, no valor dessa dívida. Assim Jesus fez por mim e por você. Ele entregou um cheque na nossa mão. Só que, enquanto a gente não ir no banco descontar esse cheque, a dívida permanece. E o credor, para quem você está devendo, vai continuar te atormentando, te cobrando essa dívida. Quando você ir lá descontar o cheque, tomar posse efetivamente do valor do sacrifício que eu fiz para vender tudo que eu tinha e te entregar esse valor, e você mostrar isso para quem você deve, declarar esse valor, aí sim a tua dívida vai estar quitada. E foi isso que Jesus fez. Ele te entregou o cheque, ele foi para a cruz. Mas se você não tomar posse, se você não declarar Ele como Senhor e Salvador, se você não confessar Ele como teu único e suficiente Salvador e reconhecer o sacrifício dele na cruz, você vai ter um cheque, mas a dívida vai permanecer lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sabe esse provérbios que a gente está falando hoje? O que eu estou fazendo aqui é obedecer ele. Eu estou aqui para alertar quem está caminhando para a morte, muitas vezes até sem saber, como era o meu caso. Porque Jesus era apenas mais um Deus na minha vida. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu conhecia Ele só de ouvir falar. Eu não tinha tido uma experiência com Ele. Eu nem o reconhecia Ele como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Quando não conhecemos Jesus, achamos que precisamos de muito mais coisas além do sacrifício dele. Nós achamos que precisamos de sorte, de amuletos, de sacrifícios. Pensamos que nossas obras vão nos salvar. Se você está nesse lugar, converse com Jesus. Chame Ele para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Clame que o Espírito Santo te guie, te ajude, te oriente, te ensine no caminho do Senhor. Esse provérbio diz que cada um será retribuído conforme o seu próprio procedimento, certo? Isso não significa que seremos salvos pelas obras, porque a palavra é muito clara quando diz que somos salvos pela graça, por reconhecermos o sacrifício de Cristo. É um dom de Deus. Tinha que partir dele a maneira de alcançarmos o perdão. Por nós mesmos seria impossível conseguirmos nos reaproximar de Deus. Mas eu creio, pelo que diz a palavra, que nós receberemos sim recompensas de acordo com o que fizemos. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para fazer as obras. Essa é uma das evidências de quem conhece verdadeiramente Jesus.
aquela pessoa que faz as boas obras, as obras que exaltem e glorifiquem o nome de Deus. Jesus nos diz em Apocalipse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então não adianta nada nos fazermos de desentendidos e dissermos que não sabemos o que está acontecendo quando vemos pessoas ou quando nós mesmos estamos encaminhando para a morte. É isso que diz nesse provérbio: Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Se você sabe que precisa conhecer Jesus, não adianta um dia você chegar lá no juízo final na frente dele e dizer que você não sabia disso, porque a palavra de Deus está aí para nos ensinar e o Espírito Santo está à nossa disposição para nos ajudar. Pense nisso e ore pedindo a Deus que você permaneça firme em Cristo. Eu oro para que hoje seja um dia em que as vendas dos nossos olhos sejam tiradas, em que o inimigo não tenha mais poder nenhum para nos tirar da presença de Deus e que Jesus seja assim reconhecido a cada dia como nosso único, verdadeiro e suficiente Senhor e Salvador. Que seja Ele a nos guiar, pois afinal somos pecadores, falhos e precisamos de um Salvador. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para tomar a direção da nossa vida. Nós entregamos totalmente a nossa vida a Ti, Jesus Cristo. Seja assim aquele que nos guia, que nós possamos ter os olhos fitos em Ti, Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. Eu sou a escritora Suzana e juntos podemos abençoar muitas vidas. Eu desejo que hoje a sua vida seja inundada pela presença de Deus. Compartilhe essa palavra. Não é sobre mim ou sobre você, é sobre cumprir o ID de Jesus Cristo e levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Em breve também ficará pronto o livro que estará divulgando o testemunho do milagre que Deus fez na minha vida e na minha casa. E se Ele fez um milagre e transformou a minha vida, Ele pode fazer isso contigo também. Deus nos abençoe abundantemente. Um ótimo dia. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.